pessoal, tudo tranquilo? Quem fala é o Cess. Bom, eu resolvi aproveitar o lançamento da segunda temporada de Smiling Friends para trazer alguma coisa por aqui. Então no vídeo de hoje, vou fazer um iceberg sobre a série. Se você é fã de Smiling Friends, segue comigo que vai ter bastante coisa nesse vídeo. Mas antes de começar o iceberg, vou dar um panorama de como surgiu a série animada e do que ela se trata, para caso alguém não saiba muito sobre ela e caiu aqui de paraquedas. Basicamente, Smiling Friends é uma série animada de comédia, que foi criada por Zach Heydel e Michael Cusack. Ela tem sua transmissão feita no Adult Swim, o bloco noturno do Cartoon Network dedicado a desenhos mais adultos, ou também pode ser assistido através do streaming da Max. O episódio piloto foi ao ar no dia 1 de abril de 2020, de surpresa, como parte de um evento anual de Dia da Mentira do Adult Swim. A aceitação e repercussão da animação acabou sendo positiva, e em 19 de maio de 2021, o Adult Swim encomendou uma temporada completa de Smiling Friends, que foi inicialmente programada para estrear no final de 2021. Isso acabou não acontecendo, mas em 10 de janeiro de 2022, finalmente sua primeira temporada teve estreia. A premissa principal é a seguinte, de que a Smiling Friends é uma pequena empresa que tem como missão levar felicidade ao mundo. Então a série segue o dia a dia e as desventuras de Pin, Charlie e de outros funcionários da instituição, enquanto eles tentam ajudar as pessoas a sorrirem, nesse mundo bizarro e estranhamente colorido. Smiling Friends foi bastante aclamado tanto pelo público quanto pela crítica por diversos fatores, como por exemplo, a mistura de várias técnicas de animação, 2D, 3D, stop motion e até live action. Além, claro, do seu humor ácido. Bom, resumo feito, mas antes de começar, só mais um detalhe. Para ficar mais informativo sobre o que possa ser real ou não no vídeo, vou ranquear com um medidor simples de 0 a 10, só para ilustrar cada coisa que for sendo falada. Os com ranqueamento mais baixo podem ser teorias ou coisas do tipo, enquanto os mais altos são coisas confirmadas e com base real. Então, sem mais delongas, vamos ao iceberg de Smiling Friends. Dando início ao iceberg, a superfície. Chamado de Desmond Vai Passear, esse foi o episódio piloto criado para ser exibido no dia 1 de abril de 2020. Nesse episódio, Charlie e Pin recebem a missão de tentar convencer um cara chamado Desmond de dar uma segunda chance para a vida dele. E quando digo segunda chance, é literalmente não fazer aquilo que começa com S. Para um episódio piloto, ele é muito bem feito e consegue passar a ideia do que se trata a animação, apesar do tema pesado que o episódio trata. Então, se você gosta da série, agradeça esse episódio. Graças a ele, tivemos uma continuação na animação, que até esse momento tem 2 temporadas. Tirando o episódio piloto que foi ao ar no dia 1 de abril de 2020, toda a série foi lançada de uma vez, no dia 9 de janeiro de 2022. A ideia original era lançar os episódios semanalmente, mas a Adult Swim decidiu fazer uma estreia surpresa e exibir todos os episódios de uma vez, em uma noite, sem nenhum tipo de anúncio prévio, o que acabou pegando muita gente de surpresa, e quem estava ligado no canal na hora conseguiu assistir. Posteriormente, a série foi transmitida semanalmente depois de um tempo, e também pode ser vista pelo serviço de stream da Max. No primeiro episódio da série, depois de ouvir o discurso bem pessimista de Desmond sobre a vida, Pin acaba ficando em choque. E no finalzinho do episódio, mesmo tudo sendo aparentemente resolvido e Desmond voltando a ficar feliz, na cena final vemos o Pin ainda abalado com tudo que tinha ouvido. E quando a câmera se aproxima, vemos o personagem em detalhes realistas, que chegam a ser meio assustadores de tão bizarros. Esse tipo de cenas realistas me lembram desenhos como Flapjack, que brincavam com cenas grotescas desse jeito. Além desse do Pin, em outros episódios vemos algumas outras cenas nesse estilo. Ainda no primeiro episódio, temos em paralelo a saga de Alan atrás do seu queijo no escritório. Ele achava que ele tinha sido roubado por um rato, mas na verdade foi por essas criaturinhas roxas, chamadas Bliblies, que infestam todo o escritório e causam um caos no lugar, ao ponto de tentarem crucificar o próprio Alan, enquanto outros deles ainda se matam. No final, Desmond acaba aparecendo e atira em um deles, para se defender enquanto ele vinha atacá-lo. É aí então que ele finalmente encontra um novo propósito para sua vida, se dedicar a eliminar essas pragas. Isso é bom pra ele, que sai do seu estado de depressão e começa a trabalhar novamente. Mas eu não diria o mesmo pros Bliblies, que são exterminados das piores formas possíveis. No segundo episódio da primeira temporada, conhecemos o Sr. Sapo. Eu sou o Sr. Sapo. Esse é o meu show. Eu como bicho.
um personagem que é um fenômeno de popularidade, estrela um programa que já dura 47 temporadas e que é um sucesso mundial. Isso acaba atraindo uma legião de fãs em torno dele, que fazem o fenômeno chamado de sapomania ser nacional. Contudo, isso acaba sendo abalado quando em algum momento o Sr. Sapo acaba colocando um repórter na própria boca e ele fica lá por 7 minutos. Isso faz ele ter um momento de instabilidade na sua popularidade. É aí então que Charlie e Pin entram na história para tentar ajudá-lo, e logo tudo isso é contornado ao final do episódio. Mesmo sendo um milionário excêntrico que faz várias coisas absurdamente erradas, a popularidade dele é tão grande que graças à sapomania ele se torna presidente na segunda temporada. Durante a estreia da primeira temporada de Smiling Friends no Adult Swim, vimos uma versão de Glep 3D dançando numa discoteca e se divertindo. Ok, isso não chega a ser nada demais, porém é sempre legal ver esses modelos 3D dos personagens fazendo alguma coisa. No sétimo episódio, chega à cidade uma empresa rival totalmente oposta a Smiling Friends para rivalizar com seus negócios. O detalhe é que eles não querem fazer as pessoas sorrirem, e sim fazer elas ficarem tristes e conformadas, destruindo seus sonhos. Então somos apresentados a Cruel e Torto, os dois personagens que trabalham nessa empresa e que ironicamente parecem ser os opostos do mal de Pin e Charlie. A concorrência deles é tão ameaçadora que faz o chefe perder o controle e ir atrás deles em busca de vingança. Ao final do episódio, eles acabam tendo um final não tão feliz, assim como eles ironicamente pregavam para os outros personagens. Então, né, o que esperar de animações de fora quando retratam alguma coisa do Brasil? Provavelmente cenas bem absurdas e estereotipadas, como nos Simpsons, por exemplo. Vindo de Smiling Friends, conhecido pelo seu humor ácido, já era de se esperar atrocidades, mas o desenho acaba subvertendo isso de uma forma bem peculiar. No episódio em questão, os personagens estão de férias e vêm para o Brasil curtir e relaxar nas praias. Mas o episódio, de uma forma genial, subverte isso e toda a aventura que poderiam ter simplesmente não acontece. Isso porque assim que os personagens chegam ao aeroporto, eles logo querem ir pro hotel, deixar suas malas e curtir. É aí que Pin lembra que não fez a reserva para nenhum hotel. Ele até tenta ligar e conseguir uma reserva em cima da hora, mas acaba não conseguindo nada. No episódio inteiro, eles ficam numa mesa de restaurante no aeroporto, com a maior cara de gol contra, tentando pensar um jeito de resolver isso e salvar as férias. Eles até tentam ligar pro chefe para pedir alguma ajuda, mas no final das contas, não dá nada certo. Eu não sei. Relaxa, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Valeu aí, valeu Obrigado, seu chefe. pelo papo, valeu. Até mais. E eles simplesmente pegam um voo de volta para casa e decidem cancelar as férias e planejar a próxima. Sério, o episódio inteiro eles ficam no aeroporto e sequer tem algum tipo de diversão. Mas claro que alguma bizarrice aconteceria, e um cara bem estranho tenta se aproximar deles. Vocês têm dinheiro aí? Vocês têm grana? E também no final do episódio, vemos um avião caindo. Mas, fora isso, não acontece nada para avacalhar o Brasil. Em todo episódio da série, temos a abertura com o nome dela colorido e mudando a ordem das cores. Se você for uma pessoa mais atenta, já deve ter sacado que as cores usadas no nome não são por acaso, e fazem referência às cores dos personagens principais. O rosa do Pin, o amarelo do Charlie, o vermelho do Alan e o verde do Glep. Curiosamente, o chefe ao contrário deles é um personagem humano, enquanto eles são algum tipo de criatura. Então, talvez por isso, não tenha uma cor que represente ele, já que o personagem não tem uma cor tão chamativa quanto os outros. No oitavo episódio, quando Charlie acaba morrendo e indo pro inferno, quando ele chega lá, somos apresentados ao Diabinho, que mostra a Charlie suas coisas no lugar e também a Jeremias, um personagem secundário que não fala, que é apresentado como a única forma de entretenimento que Charlie terá no lugar. E esse é o Jeremias, sua única forma de diversão no inferno. Nessa mesma cena, ele faz sonhos estranhos e tenta algum tipo de contato com Charlie, Não. que ameaça bater nele caso ele faça aquilo de novo. Se fizer isso de novo, eu te dou um soco, sem brincadeira. Mas pra frente no episódio, ele repete os gestos descoordenados e Charlie cumpre o que prometeu e dá um soco nele. No final do episódio, quando Charlie começa a sofrer no inferno, Jeremias aproveita pra se vingar dele e devolve o soco que recebeu. Ele não é tão gente boa assim, afinal, ele tá no inferno, né?
No episódio 4, que vemos toda uma temática de Halloween, vemos os personagens fantasiados organizando uma festa na sede de Smiling Friends, enquanto Pink vai à floresta. Essas fantasias fazem referências a coisas comuns da cultura, como por exemplo, o chefe vestido de Charlie Brown, Alan vestido do Coringa de 2019 de Joaquin Phoenix, e Glep e Marge vestidos de Ronald e Nancy Reagan. Já a namorada de Charlie parece usar uma fantasia comum de rato. Vamos começar a nos molhar um pouco. Águas rasas. Você já deve ter percebido que durante o final de cada episódio de Smiling Friends aparecem homenagens dedicando o episódio a pessoas falecidas. Mas calma lá, não precisa se sentir mal com isso, porque todos esses obituários aleatórios são inventados. E se você reparar bem, alguns são bem toscos e com personagens da própria série. No primeiro episódio é dedicado a um tal de Jonathan, que, de acordo com a data, deveria ter 13 anos, o que não bate muito bem se olharmos a foto. Essa foto em si é simplesmente uma imagem de um dos animadores da série, pouco editada para parecer engraçada. No segundo, é dedicado ao The Animal, que de acordo com a mensagem, teria 21 anos. No terceiro episódio, no final temos uma surpresa com o obituário de Smormo, que graças a uma votação recente, tinha se tornado membro permanente do elenco. Uma pena, para caso alguém quisesse ver mais dele na série. No quarto episódio, o personagem que aparece é o... Enfim, eu não vou nem tentar ler esse nome indecifrável. Olha essa bizarrice. Aliás, vou fazer um teste para saber se tá prestando atenção mesmo. Comenta o nome dele aqui embaixo, prestando homenagens. Já no quinto episódio é engraçado, porque no desenrolar dele temos a investigação do assassinato de Simon S. Salt, o personagem que, por sinal, aparece na dedicatória final desse episódio. Convenhamos, essa foi uma boa sacada. Mas sem dúvidas, dos mais sem sentido é o final dedicado ao Tenente Damien Xavier, que faleceu em 2025? Peraí, isso é uma premonição do destino? Se eu fosse ele, ficaria preocupado. Isso não é um padrão necessariamente dito, mas olhando com atenção, conseguimos traçar um paralelo entre os episódios da primeira e segunda temporada, como se eles seguissem uma ordem de temas. Como alguns exemplos, temos o segundo episódio da primeira e segunda temporada, dedicados ao Sr. Sapo, e o quarto episódio da primeira e segunda temporada, dedicados à temática de Halloween. Bem-vindo à Terra do Dave! A Terra do Dave é um parque temático na propriedade de adivinha quem? Do Dave, e é inteiramente temático sobre ele. Todos os brinquedos, atrações, lanchonetes, banheiros e objetos têm o rosto do Dave. No primeiro episódio da série, Pin e Charlie levam Desmond lá, como último recurso de tentar animá-lo, mas acaba não dando muito certo. Curiosamente, mesmo Pin aparentemente frequentando o parque, ele não sabe nada sobre Dave, e quem ele realmente é. Quem é o Dave? Eu não sei, é o Dave, criador da Terra do Dave. Talvez o parque apareça de novo em outros episódios e explique melhor sobre ele. Smormo é mostrado como um personagem no começo do terceiro episódio de Smiling Friends, como candidato a novo integrante da animação. Quando ele aparece, é mostrado um número de telefone fictício e o narrador incentiva o público a decidir se ele participará do desenho nos novos episódios através dessa votação. Ao final desse mesmo episódio, ele volta a aparecer junto com a apuração da votação, e ele acaba ganhando por bem pouco e passa a ser integrado ao elenco. Sendo mais preciso, ele acaba perdendo em votação popular, mas graças ao sistema bizarro de colégio eleitoral dos Estados Unidos, ele acaba sendo aprovado e adicionado como membro permanente do elenco, o que acaba não durando muito tempo, já que ele acaba morrendo e no episódio seguinte já temos a dedicatória dele ao final do episódio. Como era de se esperar, tudo isso é uma votação falsa, é claro, e tudo não passa de uma piada que cutuca as eleições presidenciais dos Estados Unidos lá de 2016, onde Donald Trump foi eleito por colégio eleitoral, apesar de ter perdido no voto popular. Uma outra referência disso é a camisa que Smormo usa, que faz uma referência à frase do slogan da campanha de Hillary Clinton, concorrente de Trump naquelas eleições. Esse único fio de cabelinho na cabeça do Pin não é cabelo realmente. Durante o terceiro episódio, Pin recebe um elogio da atendente e ela diz que gostou do cabelo dele. Eu gostei do seu cabelo. Aí ele responde, dizendo que é a ponta de um nervo exposto. Esse troço esquisito, na verdade é só a ponta de um nervo exposto, mas valeu. Bom, é basicamente isso. Uma curiosidade bem estranha, por sinal. Isso explica a reação desesperada de Pin quando o Sr. Sapo puxa esse fio no episódio anterior. Bom,
Bom, essa é basicamente uma referência a alguns personagens animados que representam pessoas reais na animação. Esse tipo de coisa não é nenhuma novidade, e talvez a animação que mais tenha feito isso é os Simpsons. Em Smiling Friends, podemos ver personagens como o apresentador Jimmy Fallon, o ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan e o investidor Warren Buffett. Esses são só alguns exemplos rápidos, provavelmente devem ter mais alguns que eu não lembrei. Algo que pode passar despercebido para quem assistiu os episódios dublados, mas quem viu em inglês pode ter notado alguma coisa familiar. No terceiro episódio, há uma cena onde Pin entra em um café para tentar arrumar um encontro pro camarão. E assim que ele entra, tem um personagem de fundo falando com um atendente e pedindo um número 15 especial. Número 15. Pode me dar o número 15? Na dublagem daqui, isso passa batido, mas na original, a voz do personagem é bem conhecida. O personagem é dublado pelo youtuber Chills, do canal do mesmo nome e do Top 15S, que ficou bem famoso por seus vídeos de Top 15 misteriosos, entre outros. Como o próprio nome já indica, é um canal de gameplays feito pelo criador Chris O'Neill, que é amigo de longa data dos criadores de Smiling Friends. Tá, mas o que isso tem de relevante pro desenho? Então, muitas das referências de piadas internas e até mesmo algumas histórias que aconteceram no canal acabaram indo parar na animação. Inclusive, existem vídeos por aí de compilados desses materiais das gameplays, que mostram o que acabou indo parar em Smiling Friends, como por exemplo, a cena do demônio árvore sendo devorado no episódio 4. Se por acaso você já acompanhava o canal, com certeza pegou várias referências na animação. Aproveitando o gancho, você já deve ter reparado que Zach Heydel e Michael Cusack colaboram bastante com criadores do YouTube na sua série, e isso não é por acaso. Antes mesmo de idealizarem a criação de Smiling Friends, os dois criadores da série já tinham trabalhos bem sólidos com animação nos seus respectivos canais aqui no YouTube, inclusive algumas bem famosas, como por exemplo no canal de Cusack, tendo algumas animações com mais de 10 milhões de visualizações, e no de Heydel com números ainda maiores, passando de 65 milhões. Então, graças a essa notoriedade na plataforma, não chega a ser estranho ver essa proximidade com tantos outros criadores e essas participações e inspirações em Smiling Friends. No episódio 6 da Floresta Encantada, Eu amo a Floresta Encantada! Pin fala que sempre quis ir até lá na floresta, mas nunca pôde. Vamos fazer só uma missão. Eu sempre tive vontade, mas nunca me deixaram. E nesse episódio, ele finalmente teve sua chance, quando Smiling Friends recebe um pedido de ajuda para fazer a princesa sorrir. Lá, Pin e Charlie desbravam a Floresta Encantada, que tem toda uma temática de RPG medieval e tem diversas aventuras. Nesse mesmo lugar, eles acabam sendo raptados por uma bruxa, e logo são salvos pelo personagem chamado Mip, que tem como objetivo chegar à princesa e levar um presente a ela. E como eles também estão indo até ela, os três se juntam nessa jornada. Bom, se você acha que Mip parece um hobbit, fique ciente que isso foi intencional, mais especificamente para ser parecido com o Bilbo Bolseiro do filme animado do Hobbit, de 1977. Eles são praticamente idênticos, repara só no cabelo, os dentes e até as mãos detalhadas, quase gêmeos. Bom, esse é basicamente o programa que Pin assiste no primeiro episódio da série. Ele é sobre algum tipo de alienígena fazendo uma dança aleatória, que Pin fica assistindo vidrado, enquanto Charlie parece bem desinteressado. Mais tarde no mesmo episódio, quando eles visitam a casa de Pin, podemos ver que seu pai está assistindo o mesmo programa. Ainda no final do episódio, esse alienígena dá um tipo de jumpscare saindo da TV, tentando pegar Charlie e Alan, que por sinal ficam bem assustados com a criatura. Esse bicho esquisito foi animado por Chris O'Neill, amigo de longa data dos criadores do desenho. Descendo mais um pouco, Águas Medianas. Esse é um cara bem aleatório que aparece no primeiro episódio. Quando Alan entra nas paredes internas da sede de Smiling Friends, ele acaba encontrando esse cara estranho mexendo no computador no meio do nada, que quando percebe, começa a cobrir a tela para esconder algo, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. O fato curioso é que na versão original ele é dublado por Finn Wolfhard, o Mike de Stranger Things. Ele era fã das animações de Zach Heydel e graças a isso participou na dublagem.
essa vai um pouco mais longe nas referências, e talvez seja só uma teoria. No 6º episódio da Floresta Encantada, quando Charlie e Pin entram nela, aparecem alguns personagens rapidamente, e entre eles um duende. Acredita-se que ele seja uma referência à produtora fundada por Zack Heydel, que por sinal, aparece o logo dela ao final de cada episódio de Smiling Friends, como você pode ver aí na tela. A origem para o nome da produtora é um pouco difícil de saber, já que não temos muitos indícios, mas em alguns programas de podcast do criador, ele já debateu algumas vezes sobre vídeos de duendes sendo filmados por aí, como por exemplo o vídeo do Gnomo filmado na Argentina, que viralizou alguns anos atrás. Não é algo confirmado, mas pode indicar um caminho para a origem do nome escolhido para a produtora, e consequentemente ao personagem que faz referência a ela na série. Ao longo da série, podemos ver algumas cenas que mostram que Pin tem uma visão bem ruim, e graças a isso, acaba se prejudicando às vezes. Como por exemplo, no 3º episódio ele confunde minhocas numa tigela com amendoins. Eu jurava que isso era amendoim. E mais pra frente nesse mesmo episódio, ele lê o endereço errado do camarão. A cafeteria na Boulevard MIP 153. Bem, não tem cafeteria no 153, tem uma no 158. No 6º episódio, isso é reforçado novamente, e em uma cena que mostra Pin criança do lado de fora da Floresta Encantada, vemos ele usando óculos. A visão dele não é boa até hoje, mas não se sabe o motivo dele não usar mais óculos. Quando Pin e Charlie vão ao quarto do camarão no 3º episódio da 1ª temporada, vemos várias referências à cultura pop, em especial uma bem interessante. Logo assim que Pin e Charlie entram no quarto, passam por uma estante com alguns action figures, no mínimo conhecidos, e que fazem uma referência ao Fortnite. Vemos Pilho Embananado, Dionese e o Rei Gelado, entre alguns outros. Não só temos referências a Fortnite, mas também a Pokémon, Halo e algumas outras coisas nos detalhes da cena. O VRChat tem a premissa simples, de criar um mundo onde os jogadores possam interagir entre eles livremente, usando vários tipos de personagem como avatar. Modelos de personagem de Smiling Friends podem ser vistos também, como nesse vídeo por exemplo, que mostra o Sr. Sapo e o Jeremias, fazendo coisas como se estivessem na animação. Além desses dois, outros personagens da série também foram representados no jogo. O ovo centenário aparece no episódio em que Pin e Charlie investigam a morte de Simon S. Salt. Ele era um item do cardápio do fast food, que costumava ser vendido, apesar de ser meio bizarro. Ele é um ovo que é enterrado por 100 dias, e depois disso, ele é desenterrado e servido para comer, como uma espécie de iguaria talvez. Pode parecer bem esquisito, mas esse elemento realmente existe. Ele é nada mais nada menos que uma iguaria chinesa. Só que um pouco diferente, já que é preservado em uma mistura de argila, sal e outros produtos. Assim como no desenho, ele é servido depois de várias semanas e até meses guardado. Enquanto estavam na Floresta Encantada, estranhamente, Charlie, que não tinha interesse nenhum no lugar, se torna um herói, enquanto Pin, que adorava o lugar, acaba sendo escanteado nas aventuras. Um dos feitos de Charlie como herói acaba pondo fim à guerra entre alienígenas e aranhas, sendo coroado pelas duas tribos pela sua dedicação, coragem e sabedoria. Essa guerra entre aranhas e alienígenas acontece na Floresta Encantada e durou mais de 1000 anos. Por acabar com a guerra de 1000 anos entre alienígenas e aranhas, você demonstrou uma grande dedicação, coragem e sabedoria. O que é meio estranho de se pensar é o porquê de ter alienígenas em uma terra que, aparentemente, seria de fantasia medieval. Isso nem é fantasia, é só uma alienígena, Pin. Talvez seja até esse o motivo da guerra. Bom, seria interessante se tivesse algo a mais que desenvolvesse essa aventura paralela que ficou em aberto. Algo que ninguém para pra pensar muito, mas que é curioso de se olhar, é a idade dos personagens de Smiling Friends. Talvez você possa deduzir com base na altura ou personalidade dos personagens, mas acho que não vai passar perto. Por incrível que pareça, mesmo Pin sendo bem baixinho e às vezes parecendo ter uma mentalidade mais infantil, ele tem 34 anos. Ele é o segundo personagem mais velho dos funcionários, perdendo apenas pra Gleb, que tem absurdos 1695 anos de idade. Sério, isso é muito doido. Já Charlie tem seus 27 anos de idade, enquanto Alan acaba sendo o caçula deles com 24 anos. Bom, essa me pegou de surpresa. Eu diria que ele é bem mais velho que isso. Não temos nenhum dado oficial até agora que confirme a idade do chefe, mas eu não duvidaria ser algo bem fora do convencional também. O engraçado é que o personagem mais alto é o mais jovem, enquanto o menorzinho acaba sendo o mais velho. Talvez isso até tenha sido proposital, para ser uma piada. No episódio 2 da segunda temporada, Glenn
Glep acaba tendo todos os seus dados vazados, e dentre eles acabamos descobrindo sua altura. Com base na altura de Glep, que é de cerca de 45 centímetros, alguns fãs aproveitaram para medir a altura dos outros personagens, e com base nessas imagens, deduzimos que Pin tem cerca de 1,60 m, Charlie cerca de 1,67 m e Alan cerca de 1,90 m. Como eu disse, isso é uma medida tirada por fãs e com base em imagens e na altura de Glep. Como não temos nada oficial sobre isso ainda, essa vai ser usada até lá. Esse é um parente do Charlie que ainda não apareceu em nenhum dos episódios, mas já teve várias citações sobre ele. No episódio do Sr. Sapo, Charlie fala um pouco sobre seu tio e diz que ele matou uma família em um acidente de carro quando estava bêbado. Sabia que eu tive um tio que matou a família inteira num acidente de carro horrível? E fez uma doação em dinheiro como desculpas. Depois ele deu um daqueles cheques gigantes e ficou tudo bem. Outra citação é que ele se envolve em um outro acidente de carro, atropelando um grupo de pessoas. Seu tio se envolve em muito acidente de carro, né? E então passa a usar soníferos para dormir. É, ele adora carros. Ele curte carros. Já no episódio 4 da segunda temporada, Charlie leva Pin e Alan para fazer uma pesquisa em casa, e lá Alan vê uma boneca estranha. O que é esse negócio aqui? Joga esse troço fora. E logo Charlie diz que tá tomando conta dela até que seu tio volte do hospital. Não posso, cara. Isso é do meu tio. Tô tomando conta pra ele até ele voltar do hospital. Talvez, em uma terceira temporada, finalmente possamos ver esse tio de Charlie, que parece ser bem maluco. O seu tio ainda sabe... É, ele sabe. Quando você vinha com a farinha, eu já vinha com o bolo pronto, hein, Pin? Bem antes dos criadores saberem que norte a série iria seguir, alguns personagens foram criados como rascunho, para um brainstorm de ideias. Como os próprios criadores já comentaram, o Sr. Sapo foi um dos primeiros personagens feitos para Smiling Friends. Inclusive, o conceito dele foi criado antes mesmo de Pin e Charlie. Tudo começou enquanto eles pensavam no que eles queriam que a animação fosse. E então, Michael Cusack acabou desenhando uma coisa amarela. Zack Heydel pensou que era um inseto e logo adicionou asas e pés a ele. Logo depois disso, tiveram a sacada de fazer o Sr. Sapo comer ele, e então o personagem nasceu. Ah, inclusive, essa ideia veio pro desenho como uma apresentação do show do Sr. Sapo, onde ele faz exatamente essa cena. E aí pessoal, sou eu de novo. Antes de irmos mais fundo no iceberg, se chegaram até aqui, imagino que estejam gostando. Quero saber o que vocês estão achando do vídeo até agora. E a melhor forma dessa comunicação acontecer é vocês me contarem pelos comentários. Então me diz aí o que achou mais legal até agora ou o que acha que pode ter faltado. Até mesmo deixar uma sugestão ou crítica construtiva também. Então vamos trocar essa ideia aí embaixo. Uma outra forma de demonstrar isso é deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me motiva a produzir mais vídeos e me ajuda a alcançar mais pessoas que também gostem desse tipo de conteúdo. Recado dado, vamos voltar ao que interessa. Submergindo mais um pouco, profundezas. É normal vermos o bichinho verde sempre falando em algum idioma que não entendemos durante o decorrer de toda a série. Tá, não sabia disso, isso pode aí, crer, fala faz disso. sentido. O que torna o personagem mais engraçado. Mas no episódio em que Charlie morre, descobrimos que quem tá contando essa história para seu neto é o Glep do futuro, mostrando que ele fala normalmente. Feliz Natal pra todos. Não se sabe se ele sempre pôde falar um idioma que entendemos, ou foi algo que ele aprendeu no futuro por algum motivo. No episódio dos Amigos da Cara Fechada, em um momento, Charlie e Pin encontram um 3D Skeleton muito triste e tentam animá-lo. Ele revela que gosta de balões e que trabalhar com isso o deixaria feliz. Então Charlie sugere que ele tire uma licença e vá trabalhar com o que gosta. Nesse momento, os Amigos da Cara Fechada aparecem de helicóptero e tentam desencorajar 3D Skeleton de fazer isso, para fazê-lo desistir. E em uma dessas tentativas, Torto fala que todo o gás hélio da Terra está acabando e em cerca de 15 ou 20 anos, ele vai acabar por completo. Todo o gás hélio da Terra tá acabando e vai se esgotar totalmente daqui a 15 ou 20 anos. Charlie pesquisa no celular para saber de onde ele tirou isso e acaba confirmando a história de Torto. Cara, eu pesquisei o lance do hélio que ele falou e o pior é que é verdade. É tipo 100% tudo que ele falou é verdade. Isso é, claro, uma piada pessimista do desenho, mas ela tem seu fundo de verdade. Em tese, isso pode acontecer porque o gás hélio é um recurso não renovável e após sua extração e uso, não tem como ser reaproveitado. Apesar de ser usado para encher balões e deixar a voz fina, ele também é um recurso importante para outras áreas, principalmente as ligadas à saúde, como por exemplo em tanques de oxigênio e máquinas de ressonância. Mesmo tendo a possibilidade desse recurso acabar, essa previsão é para daqui a 30 a 50 anos. E até lá, outras formas de consegui-lo podem ser descobertas. Isso pode passar a não ser um problema, mas, mesmo assim, a crítica feita no desenho tem um embasamento.
Lembra dos Bliblis? Aqueles bichinhos rosa que aparecem no primeiro episódio da série? No final do primeiro episódio, vemos que Desmond reencontrou a felicidade ao eliminar eles, e começa a exterminá-los com sua nova empresa de detetização. Mas, o que acontece com esses monstrinhos malvados quando eles morrem? É claro, vão parar no inferno. Vemos eles reaparecendo como demoninhos no inferno no episódio em que Charlie acaba morrendo. Então, lá eles continuam sendo bem malvados, e ajudam Satanás a torturar Charlie por um tempo. Foi uma ótima sacada reutilizar eles como monstrinhos do inferno. A natureza malvada deles faz total sentido com o lugar que foram parar. Essa é uma teoria bem simples. Ela afirma que o Sr. Sapo é um personagem real. Isso parte do ponto de que no seu episódio, ele aparece tentando machucar a mulher que apresenta o programa sobre ele, que é feito por uma atriz, sendo uma cena live action. Graças a essa interação dele com os personagens externos à série, algumas pessoas começaram a levantar essa hipótese sobre ele. Bom, essa teoria pode ter mais detalhes, mas eu não acho que ela se sustenta tanto. Diferente dos outros mascotes da lanchonete de Simon S. Salt, que são itens encontrados no fast food, os gêmeos legais são bem estranhos. Eles não falam um idioma que entendemos e ficam o tempo todo saltando por aí de um jeito frenético. Ao que tudo indica, de acordo com um mini flashback, eles são mostrados voando em um foguete até um planeta com rosto. Lá eles correm e começam a matar todos os habitantes, e depois disso, acabam entrando em algo que pode ser um portal dimensional. Tudo pode parecer bem confuso, mas a origem deles parece vir do espaço, e eles parecem ser bem violentos. No episódio que Charlie acaba morrendo, temos a cena do seu funeral um pouco antes dele voltar à vida. Vemos que todos os seus amigos mais próximos estão presentes, mas alguns personagens parecem meio deslocados ali, tipo o caso do Dave, da Terra do Dave. No episódio em que ele aparece, os dois não parecem ter algum tipo de contato, muito menos proximidade ao ponto dele aparecer nessa cena. Um outro personagem que aparece é um desconhecido ao lado do chefe. Por sinal, falando do chefe, que roupa excêntrica é essa? Mas, enfim, esse outro personagem desconhecido só apareceu nesse episódio até agora. Algumas pessoas até dizem que ele pode se tratar do tio do Charlie que ele tanto fala ao longo dos episódios. E se a gente conhecesse alguém bom nisso? Ah, o seu tio ainda sabe... Ele sabe. Bom, eu acho que não tem nada a ver, e pode ser só um personagem aleatório mesmo. No quarto episódio da segunda temporada com Matemática de Terror, o chefe acaba se casando com uma demônia, que Charlie e Pin descobrem ser do mal. Eles vão até a casa deles para tentar matar e salvar o chefe, e no decorrer do episódio, vemos vários jumpscare. Ao tentar acordar o chefe no final do episódio, Charlie chega bem perto dele e acaba sendo surpreendido por um outro jumpscare, bem de perto, e leva um grande susto. É nesse momento que ele revela ter um problema cardíaco, que exige que ele use um marca-passo. Tem um marca-passo. Eu não ligo pra esse negócio de pegadinha, mas se assustar demais pode zoar meu coração, entenderam? Uma teoria plausível é de que Charlie passou a usá-lo quando voltou à vida depois do episódio 8 da primeira temporada. No segundo episódio da segunda temporada, temos uma corrida presidencial para ver quem será o próximo eleito. Nesse episódio, conhecemos o presidente Jimbo, que só chegou ao poder quando o presidente anterior acabou morrendo depois de comer camarão estragado. No episódio chega a dar raiva dele, porque o Jimbo é completamente incompetente para fazer qualquer coisa, mesmo tendo ajuda. Ele faz referência a alguns presidentes dos Estados Unidos, juntando várias características deles, como por exemplo, ele admitir não ser apto para o cargo, assim como fez Warren Harding. Ter hábitos alimentares estranhos, como William Howard, ser associado a motins em massa como Donald Trump, dentre outros aspectos. Particularmente, pra mim ele é um dos personagens mais irritantes da série. Tudo certo. Pra quem gosta da série e quer ver alguns episódios icônicos de uma forma diferente, essa é pra você. A Adult Swim aproveitou a história de alguns episódios para refazê-los em uma versão de bonecos de fantoche. Esses episódios foram lançados no dia 1º de abril, assim como o lançamento do primeiro episódio originalmente aconteceu. Até agora, temos 3 episódios de Smiling Friends de fantoches, que estão disponíveis de graça no canal do YouTube da Adult Swim. Se você gosta, vale a pena conferir. Ao longo de alguns episódios, algumas informações vão sendo ditas sobre a avó de Charlie, e com isso, podemos ter uma ideia do que aconteceu com ela. No terceiro episódio, Pin oferece amendoim pra Charlie. Quer um pouquinho de amendoim? E ele diz que não come isso, porque a avó dele morreu por causa de amendoim. Na verdade, eu não como amendoim. A minha avó morreu por conta desse negócio. Já no sétimo episódio, o chefe chama vários outros ricos para ajudar com seu problema dos amigos da cara fechada. Dentre eles, o Sr. Amendoim, que diz que o público descobriu que ele estava enchendo seus amendoins de pesticidas
pesticidas tóxicos e vendendo para eles. Quando o público americano descobriu que estava enchendo meus amendoins de pesticidas tóxicos... É possível que a avó de Charlie tenha comido esses amendoins tóxicos e tenha morrido por causa desse envenenamento. Essa cronologia faz bastante sentido. Durante cada episódio, a gente fica focado nos personagens em plano principal, e às vezes mal percebemos 1 milhão de coisas aleatórias que se passam ao fundo. Bom, esse tópico é basicamente para destacar algumas delas e mostrar o que acontece no fundo dos episódios. Por exemplo, no segundo episódio da primeira temporada, o Sr. Sapo faz umas coisas bem exageradas, logo quando eles estão na mesa de autógrafo, e o foco da câmera é o Charlie falando com Pin. Bem no cantinho, conseguimos ver o Sr. Sapo fazendo... Bom, é só olhar a cena e tirar sua conclusão. Até porque depois disso, ele fica bem doidão e agarra um fã pelo pescoço. Ainda nesse episódio, quando eles vão pro stand de tiro, enquanto Charlie fala, conseguimos ver diversos tiros do Sr. Sapo errando os alvos. Ele tá tão louco que erra tudo. No terceiro episódio, logo quando chegam no prédio do Camarão, vemos no canto uma cena do vizinho pisoteando a cabeça de uma pessoa. Quando saem do apartamento do Camarão, vimos a continuação dessa cena, com a cabeça brutalmente esmigalhada. Ainda nesse episódio, alguns detalhes. Quando estão na loja de roupas e sai um carinha bizarro correndo de dentro de uma pilha de paletós. E quando estão na academia, lá em cima tem um cara fazendo força e não consegue puxar o peso. Claro, esses são só alguns exemplos. E em cada episódio tem muita coisa acontecendo ao fundo. Daria pra fazer um vídeo só sobre isso. Descendo ao lugar mais fundo, abismo. Sabemos que no episódio da Floresta Encantada, Mip se junta a Charlie Pino para levar um presente para a princesa. Mip mesmo que fez. Como uma forma de tentar deixá-la feliz, já que a princesa estava bem triste. Ele parece ser um personagem bonzinho e amigável, mas no final do episódio, descobrimos que o presente de Mip, na verdade, era uma bomba. Ai, meu Deus do céu, uma bomba esse tempo todo! E ele era um perseguidor obcecado pela princesa, tão doido que tentava matá-la. Eu bloqueei ele em tudo e tive que mudar 2 vezes por causa dele. Isso tudo pode parecer bem maluco, mas por incrível que pareça, isso é uma referência a um evento real. Em 1996, a cantora Björk quase foi vítima de um fã obcecado por ela, que tentou enviar um pacote estranho que, ao ser aberto, detonaria uma bomba que provavelmente causaria um fim bem trágico para a cantora. Felizmente, esse pacote foi interceptado pelas autoridades, e Björk não ficou ferida. Todo esse caso foi bem bizarro, ainda mais quando foi investigado a fundo sobre o autor do atentado, e encontraram cartas e filmagens bem estranhas. Há alguns indícios que mostram que em algum momento da vida, Glep pode se tornar presidente no futuro. Na primeira temporada, no episódio em que vemos ele mais velho contando uma história para o seu neto, podemos ver uma foto pendurada em cima da lareira, mostrando Glep e sua esposa na mesa do salão oval, indicando que em algum momento ele foi presidente quando era mais novo, e talvez esse seja o motivo dele falar um idioma que entendemos. Foi mal. Outra coisa que dá força a isso é que no episódio da festa de Halloween, Glep e Marge usam fantasias de casal de Ronald e Nancy Reagan, um ex-presidente e sua esposa. Talvez em episódios futuros tenhamos mais referências a isso, ou até mesmo veremos Glep de fato como presidente. Tirando as aventuras de cada episódio em si, e olhando para o mundo do desenho como um todo, notamos algumas coisas estabelecidas que mal prestamos atenção, como por exemplo, o porquê dos personagens serem tão diferentes, e alguns nem usarem roupa. Bom, uma parte dessa lore foi descrita por Michael Cusack nas redes sociais, por causa de algumas perguntas feitas por fãs. Ele explica que os 4 personagens que trabalham na Smiling Friends são criaturas. Esses seres chamados de criaturas vivem entre os humanos normalmente, mas não têm o hábito de usar roupas, como no caso de Alan e Glep, que fazem trabalho interno e podem se dar a esse luxo. Já Pin e Charlie, por terem seu trabalho diretamente ligados a interagir com o público, usam roupas a pedido do chefe, para que estejam apresentáveis para o resto do público. Esse tipo de esclarecimento sobre o universo da série, mesmo sendo algo bobo, enriquece os detalhes da história. Desde seu episódio de estreia, que foi feito como algo especial para o dia 1º de abril, até hoje que se tornou uma animação de sucesso e que recentemente ganhou sua 2ª temporada, Smiley Friends definitivamente fez seus criadores darem um salto de seus canais do YouTube para fazerem animação para TV. Mas o que muitas pessoas podem não saber é que Smiling Friends não foi a primeira tentativa de Zack de tentar emplacar uma animação na televisão. Originalmente, ele tentou fazer isso com um projeto chamado Hellbenders, animação que ele já tinha serializado no YouTube e queria pôr no Adult Swim, mas acabou sendo recusado.
Essa recusa aparentemente aconteceu porque já tinham animações com temática parecida na programação, como Mr. Pickles, por exemplo, então preferiram não repetir a fórmula. Durante a produção dos primeiros episódios, tiveram várias ideias que acabaram não indo pra frente, e outras diversas piadas e cenas que precisaram ser cortadas ou encurtadas, para caberem dentro do tempo de 11 minutos dos episódios. Um desses exemplos é que no piloto, deveria ter uma sequência maior de Penny e Charlie tentando animar Desmond em vários lugares. Em uma cena revelada por um dos criadores, os personagens aparentemente levariam Desmond a uma praia, e lá aconteceria um derramamento de óleo, que mataria vários peixes, como vemos aí nessa imagem de pré-produção, mas por questão de tempo, para caber no episódio, ela acabou sendo tirada. Até que seria legal se a cena pudesse ser reaproveitada em algum outro episódio da série. Como sabemos, Smormo morre logo depois de ser adicionado ao elenco de Smiling Friends, através da votação que acontece no terceiro episódio, mas ele não vive o bastante para fazer mais aparições no desenho. Ao final do episódio, vemos uma dedicatória em memória dele, e na imagem vemos a foto do seu cadáver mortinho, com um aspecto pálido. Apesar da imagem perturbadora, não sabemos a causa da morte de Smormo. Trata-se de um vídeo especial chamado Smiling Friends, software de treinamento de funcionários. Ele parece ser um detonado de algum tipo de jogo da série, mas que na verdade não existe. Ele é bem aleatório e aparece em várias cenas relacionadas ao desenho, como se fosse um jogo interativo. Ele foi lançado no dia 28 de março de 2024, como uma espécie de esquenta para o lançamento da segunda temporada da série. Talvez esse vídeo faça uma sátira referente ao programa de treinamento do McDonald's, ou até mesmo a forma de abrir caminho para um possível jogo da série no futuro. Essa é uma das teorias que pode viajar bastante, mas no final das contas, pode até fazer um mínimo sentido. A poça de sebo no chão é nada mais do que gordura dos alimentos do fast food. E como sabemos, Simon acaba morrendo de um ataque cardíaco, devido à sua vida de comer apenas lanches gordurosos ao longo de todo esse tempo. Meu coração! Então talvez a poça de sebo de gordura tenha algo a ver com o ataque cardíaco, por causa dos fast foods gordurosos que Simon comia. Será que ele não é tão inocente assim? Beleza, você não fez isso? Eu disse que não, mas bem que poderia, viu? Originalmente, Smiling Friends teriam 5 personagens principais. Esse quinto personagem seria uma espécie de zelador responsável pela limpeza. De acordo com o próprio Zack, esse personagem chegou a ir para uma cena no episódio piloto da série, mas acabou sendo cortado completamente da animação. Mesmo sendo excluído completamente na versão final do desenho, a sua cena piloto ainda existia, e então Brandon, o compositor de Smiling Friends, postou a cena excluída. Ela é bem simples, e só mostra ele com um borrifador e um pano limpando. A piada dele seria que, ironicamente, ao tentar limpar, ele acabaria sujando ainda mais as coisas. Mas enfim, o personagem não foi pra frente. Chegando o desconhecido, Limbo. No episódio 4 da segunda temporada com temática de Halloween, em um momento, Charlie, Penny e Alan vão ao apartamento do tio de Charlie fazer uma pesquisa sobre como matar um demônio e salvar o chefe. Enquanto pesquisam sobre isso, conseguimos ver no canto da sala uma boneca estranha, que até tenta assustá-los, como boa parte das coisas que aparecem nesse episódio. Essa boneca estranha faz referência ao vídeo I Feel Fantastic, vídeo esse que aparece uma boneca bem esquisita, cantando e fazendo coisas bem estranhas e desconfortáveis. O editor aí acha esse vídeo divertido, já que ele é fã de Taylor Swift e por algum motivo ele lembra dela assistindo. Eu acho tudo bem bizarro. No episódio em que Penny e Charlie investigam a morte de Simon S. Salt, eles começam a interrogar os funcionários em busca de alguma informação que possa ajudar a resolver o caso. Vamos falar com eles, escutar a versão de cada um e ver o que sai disso. Em um desses interrogatórios, Charlie faz perguntas à Mostarda, que acaba revelando ter um caso secreto com Simon. Nessa hora, vemos um flashback de uma cena entre eles dois que acontecem coisas inapropriadas, e a câmera muda o ângulo para não mostrar a cena. Acontece que, mesmo sendo censurada, existe uma versão dela que a câmera não anda até as plantas, e podemos ver o que realmente acontece. Calma, não chega a ser nada explícito, mas mesmo assim seria um pouco acima do tom por isso na animação. Mas pros curiosos de plantão, a cena é essa aí. No
episódio 5, enquanto Penny e Charlie investigam para tentar descobrir quem assassinou Simon S. Salt, eles interrogam vários personagens que estão na lanchonete e, por acaso, acabam falando com o Sebo, uma mancha de gordura com rosto, no chão do lugar. O rosto do personagem começou a gerar um debate estranho, e algumas pessoas começaram a apontar algumas semelhanças do seu rosto ao estilo de arte feito por Stone Toss, um cartunista político neonazista, que defende várias visões absurdas nas histórias dos seus quadrinhos. É provável que isso seja apenas uma pira por parte dos fãs, e esse estilo de rosto do personagem não é algo novo ou exclusivo que seja só usado por Stone Toss, e temos alguns outros desenhos com o mesmo estilo usado. Talvez algumas pessoas tenham achado que se tratasse de algo real, porque no seu perfil ele diz ter participado de várias animações, incluindo Smiling Friends, o que claramente é uma tática para chamar a atenção para o seu próprio conteúdo, no mínimo ridículo. Em uma cena do primeiro episódio de Smiling Friends, Glep assiste um vídeo em live action. Ele mostra um homem vestido de preto, chapéu e óculos, fazendo alguns gestos estranhos com a mão. O vídeo que ele assiste é de Lucas o Magnífico, um cara que era um ateu e filósofo, e que ganhou uma certa notoriedade na internet. O que algumas pessoas não sabiam é que ele na verdade se trata de um personagem inventado por Michael Cusack, um dos criadores de Smiling Friends. Esse realmente é um easter egg de várias camadas. O primeiro episódio, por si só, já tem uma temática pesada, mas essa com certeza é uma das cenas mais bizarras de todo o desenho, e acontece logo nos primeiros minutos. Nela, o chefe chama Penny e Charlie para dar a instrução de um trabalho para eles. Enquanto faz isso, amamenta um ser estranho de terno, que acaba mordendo ele. Ele então solta a frase, "Quer que eu morda você?", de uma forma bem bizarra. Ei, sem morder! Ei, sem morder! Tá bom? Quer que eu morda você? E da forma mais macabra possível, o bicho responde com uma voz assustadora. Sim. Toda essa cena é uma referência a uma outra animação anterior de Zack Heydel, chamada The Grimble Art Show, que foi excluída do seu canal por algum motivo. Ela se trata basicamente da mesma cena e diálogo que vimos em Smiling Friends, só que ainda mais estranha do que no desenho. Mesmo sendo excluída, ainda dá pra achar esse vídeo reupado por aí. Então, lembra do vídeo do The Grimble Art Show que aparece a criança com seu pai? Então, se reparar nela, dá pra notar um hematoma bem grande na cabeça. Em Smiling Friends, se repararmos bem no chefe, conseguimos ver o mesmo hematoma na cabeça. Foi daí então que surgiu a teoria de que a criança no vídeo do Grimble é na verdade o chefe quando era um bebê. Esse hematoma na cabeça provavelmente foi gerado por uma pancada bem forte que pode ter dado danos irreversíveis. Isso também explicaria o porquê do chefe ser mentalmente tão desequilibrado. Talvez por algum traumatismo na cabeça quando era pequeno. Eu tô doidão! No início do quinto episódio da segunda temporada, o alarme toca e Penny e Charlie vão até o chefe para receber um novo trabalho. Lá ele chama Jared Fogle e diz que a missão deles é ajudá-lo a sorrir. Jared Fogle! O cara do Subway. Tudo nessa cena acontece com um som macabro de fundo, e os personagens parecem bem desconfortáveis com toda a situação, mas logo o chefe revela ser uma piada, e Glep tira a máscara se revelando a eles. Toda essa referência pode passar despercebida caso você não saiba quem ele é, mas se souber, vai ver que essa piada é pesada, isso para não dizer de mau gosto. Não foi engraçado, não teve graça nenhuma, pra tudo tem um limite, entendeu? Não gostei, sem chance, eu não gostei. Dando um contexto, Jared Fogle é um ex-porta-voz do Subway, e a imagem dele era bem importante para a rede de lanchonetes. Ele sempre aparecia em campanhas publicitárias do Subway entre 2000 e 2015. Tudo isso mudou quando Jared foi investigado pelo FBI, que ao invadir sua casa, acabou encontrando um notebook e pendrives repleto de materiais, descobrindo uma série de crimes absurdos envolvendo menores de idade. Ele foi condenado pelos crimes de turismo sexual infantil e posse de pornografia infantil. Atualmente, ele está preso com uma pena de pelo menos 15 anos de idade. Todo o caso em volta disso é extremamente chocante e perturbador. Ver ele na animação realmente foi uma surpresa desagradável. Eu acho que os criadores passaram do ponto nessa aí. E você? Então, pessoal, esse foi o nosso iceberg de Smiling Friends, e eu espero que tenham gostado de todas as camadas que tivemos por aqui. Se você curtiu o tempo que passamos juntos e quer dar aquela moral, deixa um like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e incentivar o trabalho. Também fala aqui embaixo no campo de comentários o que achou mais legal no vídeo, pra gente trocar aquela ideia. Um agradecimento especial para todas as fontes que serviram para ajudar a criar esse vídeo, e é claro, a você também, que me acompanhou até aqui nessa jornada. Então, por hora é isso. Até mais, galera. Nos encontramos de novo no próximo vídeo. Até mais tarde e fui!